O mundo moderno segue blasfemando contra a fé cristã, contra Jesus Cristo. Agora, uma santa ceia lá nas Olimpíadas, uma santa ceia LGBT, uma gorda ridícula lá no meio, e colocaram até uma criança no meio de toda essa perversidade. Mas por quê? Quais os motivos que levam essas pessoas a fazerem isso? Eu quero dar aqui três. Três motivos aí aparentemente ocultos para explicar por que esse desejo frenético em blasfemar contra Jesus Cristo. Curta, comente, se inscreva. Vamos lá, bora para mais um vídeo. Gente, antes de explicar os motivos do porquê eles fazem isso, eu quero que vocês reparem numa contradição, uma contradição dessa galera. O que é a ideia aqui? Eles fizeram lá uma santa ceia, colocaram lá uma gorda, um gay, e qual que era a ideia? É um culto à diversidade. Mas veja a contradição. Um atleta brasileiro, o João Chumbinho, ele pintou um Cristo em sua prancha de surf e foi proibido. Qual é a ideia? É contra a liberdade religiosa que a pessoa demonstre a sua fé em Jesus. Não pode, isso é contra a liberdade religiosa. É mesmo. Mas olha que coisa. Mas é a favor da liberdade religiosa que eles manifestem uma ceia, que eles mostrem, façam uma ceia com desprezo a Jesus. Olha que coisa. Mostrar Jesus de maneira positiva? Não pode. Porque aí vai ferir a liberdade religiosa de outros. Mas eles podem blasfemar contra Jesus. Aí não tem problema. Contradição. Tá, agora por que essa galera endemoniada faz isso? Primeiro motivo, trazer desesperança. O que a gente vê ali naquela Santa Ceia? Um culto ao feio, aquela gorda ridícula, um monte de gente com roupa ridícula. Agora, isso não surgiu do nada. Foram crenças foram sendo mudadas e, obviamente, toda crença leva a uma prática. As crenças mudaram, a arte também mudou. Qual foi a crença fundamental para isso? O relativismo moral, que procede do ateísmo. Se Deus não existe certo ou errado. Consequentemente, não existe também belo ou feio. A ausência de padrões é total. Isso levou a alguns movimentos. O dadaísmo foi um desses movimentos. O dadaísmo surge nesse seguinte contexto. Em 1914, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E aí, um grupo perdeu a crença num mundo racional, organizado e com propósito. Para eles, a ciência, a filosofia, a religião não produziram um mundo decente. Então, quer saber? Paremos de procurar ordem e sentido e propósito no mundo. Olha o caos. Olha o caos aí, tá vendo? Não tem propósito nenhum. Olha, o mundo não tem ordem. Como os cristãos pregam sobre ordem, propósito, esperança, mas o que a gente vê é guerra, o caos em nosso mundo. Se o mundo não tem ordem, tentar buscar ordem e beleza na arte, como se fazia antes, seria uma falsidade. Portanto, a partir dali, a arte existiria apenas para chocar e não mais para inspirar. Você lembra do urinol do Deschamps? Esse endemoniado, numa exposição, o que ele expôs? Um urinol. Aqui temos uma obra de arte. Tá aqui, temos uma obra de arte. Tem uma matéria da Aventuras da História, eles dizem assim, isso aqui foi considerado por muitos a maior obra de arte do século XX. Ele quis mostrar que o que é arte? Não tem padrão. Por que não tem padrão? Ora, se não há um padrão de certo e errado, se Deus não existe, é verdade, não tem padrão de certo e errado. Então também não tem padrão de belo e feio. Belo é aquilo que a gente chamar de belo, feio é aquilo que a gente falar e que se dane o resto. Portanto, a arte existia para transmitir ordem, beleza e sentido, que era um meio para apontar para Deus e, consequentemente, nos trazer fé e esperança. Esse era o grande objetivo da arte, seja por meio da música, por meio de uma escultura. Você olhava aquilo e, essa ideia, a arte ela existia para impressionar, você fazia assim, mas como eles perderam a fé em Deus, a arte não existe mais para impressionar e inspirar, e sim para chocar, para trazer horror. Você lembra dessa escultura aqui? Um pai decidiu fazer uma homenagem ao seu filho. Ele nasceu doentinho, com vários problemas, várias dificuldades, ficava na cadeira de rodas, mas ele faleceu aos 11 anos. E aí o pai fez essa escultura, querendo com isso dizer, tá vendo? Quando você olha para essa escultura, o que você vê? Esperança. Como? Por meio da morte, para os ímpios a morte é o fim, mas para nós não, para nós cristãos é o começo. Significaria então que ao morrer ele estaria com Cristo Jesus e ali então ele encontraria a redenção perfeita para a sua alma e também para o seu corpo, que não mais seria limitado por todas as doenças e enfermidades. Eu lembro quando eu vi essa imagem pela primeira vez, eu olhei, bati o olho, o que me veio? Esperança. Mas sabe por que a arte não visa mais trazer ordem, beleza e propósito? Porque como eles abandonaram a Deus,
Eles não creem mais nisso. O que resta então não é mais inspirar, é chocar. E aí, de fato, eles saem chocados e infelizes, que é exatamente um retrato da vida deles, da vida de muitos e muitos gays. No livro Nascido Gay, o geneticista John Tay mostra por meio de vários estudos que é mentira a ideia de que nascemos gay, de que existe um gene gay, isso é mentira. E em um dos capítulos ele fala sobre a terapia de reorientação sexual e mostra algo surpreendente para alguns. Em 2000, um estudo mostrou o resultado de uma pesquisa com 882 homossexuais insatisfeitos, dos quais 726 relataram ter recebido terapia de conversão. Depois disso, só 35% deles continuou a se considerar homossexual. Os participantes, eles relataram uma melhora significativa de autoaceitação, autoestima, estabilidade emocional e uma melhora significativa em relação à tristeza, à depressão. Em outro estudo, em 2003, Spitzer demonstrou que a motivação mais comum para os homossexuais mudarem foi uma vida emocionalmente insatisfeita. 85% dos homens relatavam insatisfação com aquela vida homossexual e 70% das mulheres lésbicas relatavam insatisfação. Tá vendo? Essa arte absurda, que é feia, que é sem sentido, é só um reflexo de um coração amargurado, sem propósito e infeliz do homem moderno, que ao tentar matar Deus, descobriu que quem morreu foi ele. Portanto, o motivo de toda essa galera, ao produzir esse tipo de coisa, é simplesmente retratar a falta de esperança que há no coração deles. E eles querem também que todos nós permaneçamos nas trevas, assim como eles estão. O segundo motivo pelo qual essa galera faz esse tipo de horror, esse show de horrores, é puro marketing. Chamar a atenção. O marketing é a arte de chamar a atenção. E não há problema em fazer isso de maneira honesta. Mas quando você é incompetente e desonesto, você usa a estratégia mais rasteira e eficiente para chamar a atenção: profanar o sagrado. A estratégia é velha. A Madonna, por exemplo, já usou isso. Uma vez ela fez um show em que ela celebrava um casamento lésbico entre ela, Britney Spears e Christina Aguilera. O show foi um sucesso, só se falava naquilo. Portanto, esse é um outro motivo, chamar a atenção mesmo, um motivo marqueteiro mesmo, que eles acreditam ser um bom motivo. Terceiro motivo para explicar por que essa galera faz essas coisas: o uso do sexo como arma política. Lembra de Sansão? Ninguém conseguia vencê-lo. O que os seus inimigos fizeram? Utilizaram-se do sexo, Dalila. Colocaram lá uma Dalila para seduzir Sansão. Essa é uma estratégia utilizada à exaustão. Os comunistas, por exemplo, perceberam que o sexo seria uma arma importante para destruir a cultura cristã. Os comunistas entendiam que a cultura cristã era o grande empecilho para a implantação do comunismo. George Lukács, um comunista, disse o seguinte: quem nos salvará da cultura ocidental? Ele acreditava que destruir a moralidade sexual cristã era um passo enorme para destruir a fé cristã. Outro comunista da escola de Frankfurt criou o lema: faça amor, não faça guerra. Ou seja, durma com meio mundo, ao invés de ir para a batalha. E aí, olhem que estratégia diabólica! Ao invés de atingir a teologia cristã, eles tocam na prática e, consequentemente, destroem a teologia. Eles não precisam alçar grandes voos filosóficos para destruir a crença em Deus. Não, eles começam pelo vício, influenciando o comportamento. E isso vai levar a pessoa ou ao ateísmo ou a uma crença completamente errada sobre Jesus Cristo. Porque olha como que eles começam. Por exemplo, lá na escola, eles não fazem um tratado teológico para mostrar aqui está os grandes dogmas da fé cristã e eles estão errados. Não, eles simplesmente enfiam na cabeça da criançada: olha, vocês podem dormir com quem vocês quiserem. Olha, vocês podem ser menininho, você menino pode ser um menino, você pode ser uma menina. E aí essa pessoa cresce como? Viciada, pervertida sexualmente e então viciada nessa perversão. Só que o Deus cristão não aceita isso. Sendo assim, essa pessoa ela vai ou deixar de crer nesse Deus ou vai inventar um Jesus que aceite o homossexualismo, de modo que a crença dessa pessoa será determinada por conta do vício dela, em busca de aceitação em relação ao seu vício, porque ela fala: eu não consigo viver sem isso. Então, ou ela diz: Deus não existe, ou então ela diz: o meu Deus me ama do jeito que eu sou. Ou seja, então o que levou essa pessoa a crer nesses absurdos sobre Deus ou ao ateísmo não foi um pensamento racional,
Foi o vício dela. O seu vício a levou a mudar as suas crenças. E esse movimento LGBT se tornou uma força política tão grande que, primeiro, eles estão ali nas Olimpíadas. Segundo, esses dias aqui no Brasil, o Emílio Zurita, lá da Jovem Pan, fez uma brincadeira com um jornalista da Rede Globo, com, assim, trejeitos afeminados, dizendo que aquele cara tinha uns trejeitos afeminados. Resultado, a Jovem Pan teve que pedir perdão. Veja que coisa, enfiaram um crucifixo no reto, lá atrás. Sem problema, não é blasfêmia. Profanar a ceia nas Olimpíadas, para o mundo inteiro ver. Não, não é blasfêmia. Fazer uma piada com gay. Pecado mortal. Sem perdão. Portanto, que Deus levante mais e mais pessoas como Gideão. Lembra dele? Ele foi lá e derrubou os ídolos pagãos. Que Deus levante mais e mais homens com coragem para profanar essa religião chamada movimento LGBT. E que o povo pare de pedir desculpas, pare de se prostrar diante dessa religião. Porque de Deus não se zomba. Todos aqueles que ao longo da história tentaram matar Deus, no final, descobriram que quem morreu foram eles.